Nós estamos estudando sobre a comunhão dos santos. A igreja, né? A esse ajuntamento tão maravilhoso que é estar na igreja. Eu peço aos irmãos, nós já vimos esse texto, mas nós vamos abrir com ele, porque há aqui informações que precisam serem revistas cada vez mais. Vamos abrir esse livro, né? Nós vamos abrir na Epístola aos Hebreus. Alguns pensam que foi Paulo, outros pensam que foi Tiago. E uma coisa é certa: essa epístola é inspirada por Deus. Então vamos abrir em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. O que é que diz aí no versículo 25? Acompanhem aí vossas Bíblias, pedir que o irmão Lorivaldo faça essa leitura para nós. Capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregarmos, como é de costume de alguns, antes façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Ok, vejam só, vocês conseguem identificar qual é a recomendação aí de Deus, usando aí o seu servo? Tem quantas recomendações aí, ou quantas ordens? A primeira recomendação é de que congreguemos. Pronto. Não deixemos de congregarmos. Então, aí está nesse versículo a primeira recomendação, né? A primeira ordem. E só existe essa ordem nesse versículo aí? Ou tem outras? A advertência Admoestações, né? Então vamos lá. Nós vemos que há uma ordem onde o Senhor diz que não deixemos de congregarmos. E por que uma pessoa deixaria de congregar? Os irmãos sabem da história aqui, o que estava acontecendo com os hebreus. O senhor lembra, irmão Lorival, qual era o contexto aqui da situação desses cristãos judeus, para que o escritor aos hebreus recomendasse isso ali: não deixem de congregar. Por que eles deixariam de congregar? Eu creio, irmão, porque eles eram assim desordenados, eles não tinham aquele compromisso de assumir que ia estar na congregação de Deus. Então eles faziam o quê? Oravam de qualquer forma, em qualquer lugar, e não se firmavam, como era o costume de alguns. Tanto fazia eles ir como não ir. Aí então é advertido que é a obrigação nossa da gente sempre estar presente na congregação. Porque fora da congregação, não tem como a pessoa se reunir, a pessoa estar em comunhão uns com os outros. É isso aí que eu Ok, então observe, alguém mais sabe dizer o porquê? Nós precisamos entender o seguinte: quando você lê a Bíblia, a maioria das vezes você vai se deparar com uma resposta ao pecado do outro, certo? Quando Deus usa seus apóstolos, seus profetas, usa alguém para fazer alguma orientação, para trazer alguma ordem, é porque antes estava havendo alguma desordem. Deus não vai chegar, por exemplo, na epístola de Judas. Quando Judas escreve, ele diz: olha, o meu desejo, a minha intenção, o meu propósito era escrever a respeito da salvação. Falar como é bonita, maravilhosa a nossa salvação. Mas eu me senti obrigado
Então, o que Judas está fazendo é justamente trazendo uma resposta à situação que a igreja estava vivendo lá. Então, você abriu a Bíblia aqui em Hebreus, você vê qualquer mensagem, você já pensa, estava acontecendo algo contrário a isso. Então, se o escritor aos Hebreus diz, olha, não parem de congregar, é porque estava acontecendo o quê? Eles estavam sem congregar. Quando ele diz, olha, façam admoestações, é porque eles estavam vivendo de forma relapsa. Ou seja, não cada um por si. Por que eu vou corrigir a minha irmã? Por que eu vou insistir com ela em alguma coisa? Não, deixa ela. E aí não faziam admoestações. Quando ele escreve no capítulo 1, e 2, a respeito de Jesus superior a Moisés, Jesus superior a anjos, Jesus como sendo Deus, é porque eles estavam olhando para Jesus de que forma? Olhando para Jesus de uma forma assim, aleatória, né, irmão? Sem ter aquela confiança, aquela conversão que Jesus era enviado de Deus. Isso. Era como se eles dissessem, não, Jesus é igual a Moisés ou inferior a Moisés. Não, Jesus é inferior aos anjos, ou Jesus é um anjo. Aí o escritor aos Hebreus está maiando a lei, e ele diz o seguinte, de jeito nenhum. Jesus Cristo é superior a Moisés. Jesus Cristo é superior aos anjos. Jesus Cristo é Deus. Tanto pode ser eles que estavam pensando assim, como a igreja estava recebendo influências de seitas que estavam entrando lá. Aí os escritores vão e lançam essa mensagem. Então, o que estava acontecendo aqui é que os hebreus cristãos estavam perdendo a vontade de congregar, estavam querendo parar de congregar. Mas veja o que estava acontecendo com eles. Vamos para o 32, do capítulo 10. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Espera aí, então quer dizer que quando eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo, eles estavam passando pelo que, Israel? Eu vou ler aqui de novo e preste atenção. O escritor aos Hebreus está dizendo assim, olha, lembrem-se, vocês hebreus cristãos, lembrem-se, porém, dos dias anteriores, dos dias passados, em que, depois de iluminados, ou seja, depois de vocês conhecerem a palavra de Deus, depois que vocês tiveram a cegueira dos olhos arrancada de si, que vocês começaram a enxergar a luz de Cristo, vocês suportaram grande luta e sofrimentos. O que foi que eles passaram? Os sofrimentos. Muitos. Entendem? Então, eles estavam passando por grandes lutas e sofrimentos. Tudo porque resolveram seguir a Cristo. E aí você começa a imaginar, pensar, peraí, se eles estavam sofrendo grande perseguição, depois que conheceram a Cristo, isso quer dizer que eles estavam com medo de quê? De ir para onde? Estavam com medo de ir para a congregação. Por quê? Veja o que andava acontecendo com eles. O 33, leia aí, irmão. Ora, exposto como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-nos participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, observe. Ora, expostos como espetáculo. Veja, aqui, meus irmãos, aqui é algo muito sério. Esse expostos como espetáculo vai além de pessoas ridicularizando você. O espetáculo aqui era eles sendo presos por causa de Cristo, levados
aonde eles eram lançados e os leões eram soltos, e o povo ficava se divertindo com eles, tentando fugir dos leões ou tentando lutar com os leões. Eram lançados para lutarem contra gladiadores. Então eles eram mortos de forma terrível. E o povo que via isso ria, aplaudia, entrava em êxtase, como um time que você gosta de ver fazendo gol da vitória para ganhar o título. Era assim que esses irmãos viviam. Eram presos e lançados nas arenas para servirem de espetáculo. Tanto de opróbrio, tanto de vergonha, quanto de tribulações. Aí ele diz: olha, vocês estavam se tornando co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, não fiquem tristes, não se sintam envergonhados, não tenham medo, porque vocês estão sendo co-participantes com os profetas de Deus, que também foram tratados assim. É o que Jesus Cristo diz quando fala: se sois injuriados por causa do meu nome, bem-aventurados sois, porque assim sofreram os profetas que seguiram antes de vós. Regozijai-vos e exultai. Alegrem-se, porque vocês estão sendo considerados dignos de sofrerem isso do mesmo jeito que os profetas passaram, que os apóstolos passaram. Mas veja como é a mente humana, Aí a mente humana olha e diz: eu quero isso, aí foge daquilo que de fato vale nessa vida. Então eles fugiam da igreja, não queriam mais congregar, para não serem pegos e sofrerem tudo que já tinham sofrido. Não é sério isso, irmão? Muito sério. Veja só o que diz o 34. Mas antes do 34, eu queria fazer algumas perguntas. Vocês não precisam me dizer o motivo, certo? Mas vamos lá, começando por Israel. Depois Israel passa para Jamile, depois passa para Jéssica, depois passa para a irmã Betânia, e aqui nós já temos o nosso microfone. Israel, já houve alguma vez, depois que você conheceu a Cristo, depois que você se tornou discípulo de Jesus, servo de Cristo, filho de Deus, houve na sua vida alguma vez que você desanimou de ir para a igreja e você disse: eita, sem vontade, hoje eu não vou não precisa dizer o motivo, mas já aconteceu? Sim, já, né? Ok, acho que com Jamil nunca, né? Pega aí, Jamil, me fala. Já aconteceu isso? Já, alguém alto? Já. Israel, passar ali para a Jéssica, ela está rindo, eu acho que tem que dizer: meu Deus, que povo pecador, eu mesmo não. Diga, Jéssica. Já também. Bora, mais na boca do microfone. Mais alto, perto do microfone. Estou falando alto já. Tá bom. Israel, passar ali para a irmã Betânia. Agora a irmã Betânia não, né, irmã? A irmã é poderosa nessa questão. Ai, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de mim, meu Deus. Já sim, muitas e muitas vezes. E o irmão Lourival? Aí não, né? Eu sempre levo as coisas muito a sério. Eu nunca fiquei assim, sem querer vir à igreja, porque eu acho um motivo. Se a gente ficar assim, desanimado pela primeira vez, sem querer vir à igreja, a gente vai colocar isso em costume. Aí sempre vai ficar essa deficiência na pessoa, tá dizendo? Eu sou um cara que eu não gosto de deixar de cumprir as minhas obrigações. Se eu tenho essa obrigação, depois que eu aceitei a Cristo, levar a mensagem dele e o Evangelho, eu tenho que ir até o fim, custe o que custar. Olha, e a gente tem esse testemunho vivo, né? Isso daí não são meras palavras. A gente tem visto isso na vida do irmão. Então ele fala, mas ele tem uma história que vem com ele. Ele sozinho na igreja,
já só ele e quem veio pregar, então nunca desanimou, nunca deixou de vir. Às vezes arrastado, doente, nem precisava, porque estava pondo a saúde em risco, a própria vida em risco. Deus quer que a gente se cuide também, para que a gente tenha mais condições de servir, mas ele passava por cima de tudo isso. Agora eu quero fazer de outra maneira a pergunta, irmão. O senhor já veio mesmo desanimado para a igreja, ou o senhor nunca desanimou de vir? Não, eu não venho desanimado, sabe por quê, irmão? Não, estou dizendo assim, o senhor já teve que enfrentar o desânimo para vir, ou o senhor nunca precisou enfrentar o desânimo? Não, sim, sempre precisa, é verdade. Porque a gente, na nossa caminhada, a gente encontra muita dificuldade. A carne, e muita coisa que impede de você vir. Se a gente for, seguir a vontade do nosso coração, a gente sempre vai arrumar algo, uma desculpa para não vir. A gente vem à casa do Senhor, mas tem que pensar, não, eu tenho que estar presente na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é o nosso local de oração e que a gente tem que estar sempre em comunhão uns com os outros, porque se a gente não expor os nossos problemas e a gente também não aconselhar os outros que vêm, porque todos nós temos problemas, e quando a gente chega à casa do Senhor com um problema e a gente escuta assim a palavra do Senhor, participa de um culto, de um trabalho maravilhoso igual a esse, a gente sai daqui renovado, a gente sai com um novo espírito, não que aquele espírito que a gente recebeu de Deus esteja um espírito assim, cansado. Não, o espírito nunca vai cansar, a gente sai renovado com as coisas que a gente busca e encontra soluções através dos irmãos. Amém. Muito boa a resposta, irmão. Então, observe. Aqui, continua o texto. Veja, nós já vimos, a gravidade da situação daqueles irmãos. Continuemos. O versículo 34. Veja que interessante, meus irmãos. Quando eles estavam sofrendo tudo isso, toda essa perseguição, todo esse sofrimento, diz assim o 34: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, veja bem, os que ficaram, os que escaparam da prisão em flagrante por adorar, cultuar, pregar sobre Jesus, os que escaparam ficaram livres, no caso, e os outros irmãos foram presos, estavam encarcerados. Aí o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês se lembram como vocês se compadeceram dos irmãos que foram presos? Aí se compadecer pode ser no sentido de orar também, de levar comida para eles na prisão, de levar roupa, de lavar as roupas deles, de levar materiais de higiene para eles, de limpar a cela deles, coisas assim, que eles se compadeciam dos encarcerados, mesmo sofrendo perseguição. E ele continua: como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Sabe o que isso significa? O escritor aos Hebreus está dizendo: olha, vocês tiveram que fugir e deixar tudo para trás. E os bens de vocês se viram como espólio, como herança, como conquista para os mundanos, para os perseguidores. Vocês perderam casas, vocês perderam móveis, vocês perderam bens. Agora vocês estão pobres, sem nada, mas vocês aceitaram isso com alegria. Por que tu acha, Jamil, que eles aceitaram isso com alegria? Já leu o final, foi essa ligeirinha, Por isso, porque eles sabiam que aquilo dali era fútil, fugaz, ia se dissipar, material. Não, estamos construindo, estamos herdando do nosso Deus bens
bens superiores e duráveis no céu, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então o escritor aos Hebreus está tentando resgatar aquela chama de fé e perseverança que estava se apagando. E ele diz: com efeito, tendes necessidade de quê, irmãos? Eles tinham necessidade de quê? Eles não tinham necessidade de bens, de uma casa, não é isso, eles até tinham, mas comparado com o que estava diante deles, a necessidade primordial, superior deles, era de perseverança. Então isso significa que eles já estavam se sentindo como irmãos? Como irmão? Se os escritores dizem: olha, vocês precisam de perseverança, é porque eles estavam como? Eles já estavam assim, irmão, satisfeitos com a promessa de Deus. Não, isso eles estavam satisfeitos antes. Ele está lembrando como eles eram. Aí o escritor aos Hebreus aqui chega e diz assim: olha, só que agora vocês precisam de perseverança. É porque eles estavam se sentindo como? Desanimado. Não é? Eles estavam desanimando. E aí o escritor aos Hebreus diz: ei, não, parem com essa loucura. Olhem para a história de vocês. Olhem para o que vocês construíram diante de testemunho de fé. Vocês vão deixar isso para trás agora porque não tem medo até de ir para a igreja. Não façam isso. Vocês têm necessidade de quê? De perseverança. Entendeu? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Meus irmãos, precisamos viver esse exemplo aqui. O senhor quer complementar alguma coisa? Precisamos ter essa compreensão aqui. Por isso que Jesus diz assim: olha, voltai à prática das primeiras obras. Tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Aquele vigor, não é? De dizer: Senhor, eu te quero. Senhor, eu quero viver por ti, eu quero morrer por ti, eu quero trabalhar por ti. Onde está, irmãos? Onde está os crentes de hoje? Aonde está esse vigor? Essa força, esse interesse, esse amor, esse zelo por Cristo? Aonde está? Não é triste isso, irmãos? Imagine que essa perseguição que falamos aqui começasse a ocorrer no nosso meio. Será que a gente estava preparado? Será que, à medida que muitas vezes desanimamos só porque estamos cansadinhos, ou porque eu tenho algumas coisas a assistir aqui em casa, ou senão, hoje eu quero. Será que essas desculpas, como o irmão Osmar até falou, eu lembrou de uma propaganda que dizia assim: quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Não precisa de esforço. É simplesmente você olhar assim e dizer: não estou afim hoje não. Oi, irmão Júnior, o senhor vai hoje? Aí não vai ter pergunta. Ninguém tem, não é? É porque veio uma pessoa aqui na minha casa, procurei uma desculpinha, lancei, serviu. Eu acho, aparenta que serviu, mas para Deus não. Deus sabe qual esforço você poderia ter pela obra dele, não é? Já tem outro ditado que diz assim: olha, quando uma pessoa não quer, ela arranja uma desculpa. Mas quando a pessoa quer, ela arranja um motivo, não é? Então ela procura algo para dizer: não, eu quero. Eita, mas eu vou sem carro. Não, mas espera aí, eu posso pegar um Uber. Eita, mas o Uber está pegando. Não, mas eu posso chamar mas eu posso. E sai procurando meios, porque ela quer tanto que ela arranja uma solução
Agora, quando não se quer, meu Deus, são cada desculpas, né? Mas que o nosso Deus possa trazer compreensão do alto para a nossa pequena congregação. Que aquelas pessoas ainda que não conhecem o Evangelho possam conhecer através do nosso testemunho e pregação. E que o nosso Deus seja glorificado e honrado no nosso compromisso com Ele. Aonde a gente estiver, no trabalho, com amigos, no lazer, em casa, convivendo com a família, na escola, na faculdade, que a gente possa ter um compromisso real com Cristo e especialmente também na igreja, que, como o irmão disse, é onde a gente se alimenta para sair e enfrentar as tentações que virão, né, na quarta-feira, e na quinta, e na sexta, e no sábado. Aí a gente vem no domingo, se fortalece, se alimenta de novo e sai para enfrentar a segunda-feira. E a terça, aí chega na terça, se alimenta, e assim a gente vai seguindo o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, eu vou pedir que a irmã Betânia nos conduza em uma oração de encerramento, mais uma vez. Senhor meu Deus, te agradeço, Senhor Deus, por este momento maravilhoso que temos aqui na tua presença, Senhor Deus. Por esse estudo tão significativo, tão maravilhoso, meu Deus, que enche nosso coração de alegria, enche nosso espírito de paz. Um estudo desse tão maravilhoso. Meu Deus, que todos tivessem acesso a ele, seria tão maravilhoso. Amém. Tão importante, meu Deus. Que pena, meu Deus. Que pena que as pessoas não estão interessadas em ouvir a tua palavra, meu Deus. Que pena que as pessoas não estão aqui para aprender. Juntos, Senhor, meu Deus, somos a força. Sozinhos somos nada. E assim eu te peço, Senhor Deus, por esse estudo, por esta pregação, por este pastor, Senhor, meu Deus. Eu te peço por ele, pela família dele. Te peço por cada um aqui, meu Deus. Principalmente pelo